Boa noite, meus irmãos, meus amigos, meus amados. O vídeo, ele saiu sozinho do ar e eu espero que a gente esteja com vocês retornando, porque não sei por quê. Ele concluiu sozinho, mas nós vamos estar, mesmo assim, dando início ao nosso programa. Nós estamos no mês do Natal, por isso que nós começamos com a música de Natal, e eu espero que a gente possa estar juntos para estar, novamente comemorando o nascimento de Jesus Cristo, numa época bem diferente, né, de antes, mas nós temos o coração no Senhor e sabemos que Ele mesmo vai estar usando todas essas coisas para a execução do seu plano, né? Nós tínhamos já diversas pessoas já conectadas e aí a minha internet caiu e voltou, né? Agora os irmãos estão voltando novamente, né? Graças a Deus, porque os irmãos já estão conseguindo entrar novamente, né? Eu quero então estar abraçando os irmãos que já estiveram e os que estão agora novamente. Eu quero estar abraçando a nossa irmã Cida, né, minha cunhada, meu irmão Isaac, né, a Nesiete, a Tati, a Souja e o Eslindo, como também a Sueli, João Loturco, e agora já reconectados, né, reconectados, nós temos a nossa irmã Eva, minha tia, o Isaac, o Márcio, a Fernanda, a Edileuza, né? Edileuza, minha prima lá de Eldorado. Esses irmãos estão todos aqui. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu espero que a gente possa agora caminhar sem nenhum outro problema, porque há instantes o vídeo encerrou sozinho, não sei porquê, né? Mas graças a Deus que vocês conseguiram voltar. Irmãos, hoje o assunto que nós temos é continuação do que nós vimos estudando, né? Embora, como dissemos no começo, nós colocamos o hino de Natal, porque nós estamos no mês de dezembro e já estamos próximo, bem próximo mesmo ao Natal. Nós começamos com o hino de Natal, e querendo que vocês tenham dias felizes, boas festas, né? Para a glória do nome do Senhor, nós vamos estar cultuando a Ele e adorando a Ele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, damos-te graças por esse momento de live, estudo da Tua Palavra. Damos-te graças, ó Pai, porque o Senhor mesmo tem estado conosco. Damos-te graças porque, ó Pai, apesar de muitas lutas e dificuldades, a Tua graça nos tem alcançado de maneira grandiosa. Obrigado, ó Pai. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Quero estar pedindo, ó Pai, que o Senhor abençoe muitos dos nossos irmãos que estão necessitados do Teu cuidado, ó Pai. Quero colocar em Tuas mãos o reverendo Jubal, coloca em Tuas mãos o reverendo Roberto Brasileiro, coloca em Tuas mãos, ó Pai, nosso irmão Erlindo, que fez essa cirurgia do olho, ainda está ruim a sua recuperação. Abençoe Teu servo, para que ele possa estar tendo tranquilidade, paciência que venha do Senhor para suportar essas coisas. Também colocar em Tuas mãos o Enéas, ó Pai, que está ainda internado, essa criança, ó Pai, que é um rapaz, mas que é criança por causa da sua condição especial. Abençoe, ó Pai, os familiares, meu tio e minhas primas que cuidam dele. Senhor, também peço que o Senhor abençoe a igreja nesses dias tão difíceis. O Senhor possa sustentar a Tua igreja. O Senhor possa estar, ó Pai, usando-a para a glória do Teu nome, para o crescimento do Teu reino. Abençoe também, ó Pai, nosso estudo, que possamos crescer espiritualmente, Senhor, através do conhecimento da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Como no começo, eu não sei se todos os irmãos já estavam reconectados,
quero retransmitir o meu abraço, né? Meu abraço à minha cunhada Cida, a Nesiete, a Tati, a Sonja e Erlindo, a Sueli, o João Turco, a minha tia Eva, a Fernanda, a Edileuza, o Márcio, todos esses nossos irmãos que, pela graça de Deus, têm nos acompanhado nessas lives, e eu espero que possamos estar crescendo juntos no conhecimento do Senhor, da sua vontade revelada para nosso crescimento espiritual. Irmãos, hoje o assunto é a lição 15. O assunto é transições humanas e fixidez da providência, né? A maneira como Deus age, né? Dentro das transições humanas, né? Deus agindo, usando todos os acontecimentos e todas as coisas para a execução do seu plano. O texto que nós vamos ler é Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2. Agora, para início do estudo, vamos estar lendo o capítulo 1. Aí depois, já no terceiro ponto, aí a gente vai ler o capítulo 2. Ok? Também quero estar saudando aqui a nossa irmã Nadie ou Nailê. Uma das duas entraram, ou as duas, né? E estão aí também. Vi aqui agora eles entraram. Eu vou abraçar vocês, minhas irmãs, são muito queridas, né? Deus abençoe. Que bom ter vocês com a gente, sempre, né? Vocês estão sempre com a gente, também a Marluce, também lá de Paulicéia, também são pessoas que estão sempre com a gente nessas lives, fico muito feliz, né? Um abraço aqui a Cláudia, né, que também entrou nesse momento. Vamos ler então Êxodo capítulo. Vocês perceberam que através desses estudos nós temos estudado a Bíblia, temos feito um passeio na Bíblia, né? Lemos praticamente todo o livro de Gênesis, né? Eu creio até que é um livro que não é tão lido, né? Lemos todo o livro de Gênesis. Agora vamos ler Êxodo, né? Claro que a gente pula alguns capítulos, dependendo do assunto, mas o livro quase todo é lido. Então vamos ler hoje o capítulo 1 de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Então, vamos lá. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam.
e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isto e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou, e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então esse é o texto de Gênesis capítulo 1. Como eu disse, nós vamos depois ler também o capítulo 2, mas isso já lá no terceiro ponto, é quando nós vamos ler o capítulo 2. Esse é o texto básico. O texto áureo está em Abacuque, capítulo 2, o versículo 3, que diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, essa é a ideia da nossa aula, né? Nós vamos estar falando exatamente sobre isso, que as coisas que estavam acontecendo lá, elas tinham um tempo determinado. Diz o texto que se passaram 400 anos entre aquele período lá da chegada de Jacó ao Egito, a morte de José, e esse capítulo 1 do Êxodo. Passando-se 400 anos, né? Nada mais estava acontecendo, então a gente pode pensar: então, Deus havia se esquecido? Será que Deus havia se esquecido das promessas que ele fez a Abraão, Isaac, Jacó? Não, é que as coisas estavam acontecendo como Deus planejara para um fim determinado. E aí diz: se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Há muitas coisas em nossas vidas que nós queremos assim de imediato, e aí a gente pensa, será que Deus se esqueceu de nós? Não, meus irmãos, né? Tudo vai se cumprir no tempo determinado por Deus. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O tempo de Deus não é o nosso. Essa é a ideia do nosso estudo de hoje, o que a gente vai estar trazendo hoje, né? As transições humanas e a fixidez da providência, ou seja, as transições humanas, mas a providência agindo como havia determinado. Transições humanas, mas nada de transição nas providências de Deus. Isso é o que significa transições humanas e fixidez
da providência, ou seja, ela continua firme, ela continua fixa naquilo que Deus determinou, ok? Pois bem, então vamos ao estudo. Né? Parece que tem mais irmãos entrando no estudo, mas eu não consigo identificar quem são eles. Mesmo assim, eu quero abraçá-los também e falar da minha alegria de ter todos vocês conosco nesse estudo. Né? Eu espero que possamos crescer juntos no conhecimento do Senhor e da sua vontade. Pois bem, meus irmãos, uma das grandes maravilhas da sabedoria e do poder de Deus consiste no fato de que Deus usa homens mutáveis para realizar um plano que é eterno, um plano que não é mutável, um plano que não muda, um plano que é fixo, um plano que é eterno. A gente fala que é maravilha porque os homens mudam constantemente, mudam porque duram só um período, né? A sua existência é muito breve, né? A própria palavra diz que é 70, 80 e alguma por sua robustez pode chegar um pouquinho mais, porém tudo é enfado e canseira, de sorte que os homens duram pouco, a sua existência é muito breve. Ele não consegue realizar nenhuma grande obra assim do começo até o fim. Alguns começam, outros continuam e ainda outros são aqueles que têm de acabar, porque nós passamos, né? Nós passamos. Só Deus permanece. Só Deus é eterno. Nosso tempo tem duração limitada. Só Deus não tem duração limitada e nem os seus planos. Os planos deles também são imutáveis e são duradouros. A história da redenção mostra exatamente essa realização no transcorrer dos séculos. Né? A realização dessa história da redenção na multissecular, né? No decorrer de muitos tempos, muitos séculos. Né? Então, a história mostra a realização multissecular do plano de Deus. Perante a prolongada execução desse plano, a existência de homens como Moisés, que viveu 120 anos, é um relance fugaz e passageiro no tempo, né? Que é 120 anos para Deus, né? Então, só Deus permanece. Só Deus é eterno. Os homens mudam, não só porque desaparecem rapidamente, mas também porque seus propósitos, seus sentimentos, suas decisões não são estáveis. Os homens mudam, Deus não. Nossos sentimentos, aparentemente mais firmes, são sujeitos a mudanças imprevisíveis e radicais. Né? Só Deus não muda. Convém dizer agora acerca do dogma da imutabilidade o seguinte: Deus é imutável em sua natureza, em seus atributos e em seus planos. Ok? O próprio Salmos diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, acerca da imutabilidade de Deus, nós podemos dizer que ele é imutável em sua natureza, em seus atributos e em seus planos, ok? Deus não muda. Deus é o mesmo sempre, ok? Para dizer essa verdade, as Escrituras usam a expressão Deus é fiel, né? Deus é fiel. E aí lá em 2 Timóteo ele fala que ainda que todos os homens se tornem infiéis, Deus permanece fiel. Exatamente porque tem essa ideia de que ele não muda, ele permanece o mesmo. Ele é fiel em todos os seus planos, ele é fiel em todas as suas
em todas as suas atitudes, Deus é fiel. A história da redenção, no ponto em que nos achamos, ela exemplifica a grande doutrina dessa imutabilidade divina. A gente vai perceber as mudanças, né? Vem Abraão, Isaac, Jacó, agora no Egito as coisas mudando, né? E o povo já se esquecendo de Deus, e o povo se multiplicando, tudo mudando, mas Deus firme no seu plano. A fixidez da providência de Deus. Deus permanece firme e fixo no seu plano de redenção. Desaparecem os grandes vultos que chegamos a ver até agora, né? José, Jacó, Isaac, Abraão, todos eles já desapareceram aqui nesse primeiro capítulo de Êxodo. Durante 400 anos, não apareceu um outro homem que se destacasse, né? Depois de José, não apareceu nenhum outro homem que se destacou. E, enquanto isso, a pequenina tribo que desceu lá de Canaã se multiplicou numerosamente, né? Se desdobrou em uma grande nação. Agora já não era mais 70 pessoas como aquelas que chegaram lá no Egito, né? Nos dias de Jacó. Agora eram 400, passou 400 anos, e agora era uma grande multidão, uma grande nação. Mas durante todo esse tempo, durante todos esses 400 anos, que era feito das promessas de Deus, o que aconteceu com a promessa que Deus fez aos 3 patriarcas? Irmãos, se dependessem dos sentimentos e da memória dos descendentes desses patriarcas, nunca se cumpririam, né? Nunca se cumpririam. Porque, irmãos, nesse momento, eles já se mostravam que não eram mais absolutamente fiéis aos patriarcas, aos seus pais, né? Eles já não eram mais fiéis toda aquela condução dos patriarcas lá atrás. Não, já tudo tinha mudado já. Eram outras gerações que já haviam passado, né? De sorte que eles haviam mudado. Mas Deus continuava o mesmo. Deus continuava fiel e pronto para cumprir aquilo que havia prometido, né? Pronto para dar cumprimento ao que prometera aos patriarcas, porque Deus é fiel, Deus não muda, Deus é imutável e seus planos são eternos. É desse assunto que vamos tratar nesta lição, contrastando a instabilidade do homem com a fidelidade de Deus, né? A instabilidade do homem com a fidelidade de Deus. Isso nós estamos contrastando nesse estudo de hoje. Então vamos a 3 fases, né? 3 fases. E aí, antes da primeira fase, eu quero também estar agora dando um alô, né, um abraço para a Marluce, né, que também entrou enquanto eu estava dando essa introdução, né? Um abraço, Marluce, minha irmã. Você é muito querida, muito bem-vinda, viu? Deus abençoe vocês, ok? A primeira fase deste ponto que vamos ver é a fase de crescimento. Entre o final de Gênesis e o começo do Êxodo, como já dissemos, transcorre um período de 400 anos, sobre os quais a Bíblia nada diz. Não é? Podemos representar este período como um rio subterrâneo. O rio desaparece, pequenino, debaixo da terra,
percorre uma grande distância e quando aparece está engrossado e caudaloso. Assim foi com este povo, né? Começa ali um pequeno povo, passou um grande período e agora esse povo é uma grande nação. As primeiras palavras do Êxodo descrevem a grande mudança do povo hebreu. Deus o tinha colocado num ambiente favorável ao seu crescimento, terra fértil, nação organizada e boa vontade do povo. Esse fato, meus irmãos, nos faz lembrar o que Jesus disse, né, lá em Mateus 4, versículos 26 e 27. Jesus disse assim: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Um bom versículo para decorar, né? Mas como é muito grande, eu não separei esse não. No final, eu vou dizer qual que eu separei para os irmãos decorarem e vou cobrar. Ver se os irmãos estão lembrando qual era o versículo para decorar que nós colocamos na semana passada, hein? Vamos ver se os irmãos lembram. Então, hoje, nós vamos no final dizer qual é o versículo para decorar. Esse aqui é grande, então não coloquei por causa disso, né? Vamos fazendo um exercício aí de memória. Quando eu perceber que os irmãos estão conseguindo decorar versículos menores, eu vou aumentando e vou dando versículos maiores, né? Vamos decorando os versículos, irmão, para que a Bíblia esteja na nossa mente e no nosso coração, ok? Para a gente não precisar tão somente da letra, né? Mas ter ela no coração e na mente. Pois bem, então o reino de Deus é assim, né? Ele vai crescendo. E assim foi também lá com o povo de Israel, os filhos de Jacó. Eram um povo pequeno quando chegou lá no Egito, agora era uma grande nação. Entretanto, meus irmãos, mesmo sendo um grande número de pessoas, ainda não eram uma nação constituída. Ainda não era um povo propriamente dito, uma nação propriamente. Era um povo muito numeroso, mas não era ainda propriamente uma nação. Percebe? E o plano de Deus era que eles ali se fortalecessem, se organizassem, ok? E Deus então foi permitindo que eles ficassem no Egito para isso, né? Para que eles pudessem crescer, se fortalecer, para quando sair de lá, sair um grande povo e se tornar uma grande nação. Deus tinha em vista não somente um povo, mas Deus tinha em vista um povo especial, um povo capacitado para ser o depositário dos seus oráculos. Né? E lembrem-se que foi desse povo que saíram os profetas, né? Foi a esse povo que Deus revelou, Deus se revelou, isso que significa os oráculos, né? Oráculos de oratória. Foi esse povo que Deus falou, foi a esse povo que Deus se revelou, foi a esse povo que Deus passou as suas leis, os seus mandamentos. É a partir daquilo que Deus revelou a esse povo que nós passamos a conhecer a Deus. Percebe? Era isso que Deus queria deles. Um povo especial, um povo dele. Um povo preparado para ser os depositários dos seus oráculos. Para isso, era necessário que Deus trabalhasse esse povo. Foi por isso então, que eles ficaram 400 anos, para se fortalecer, para prosperar e crescer, mas também para serem disciplinados, né? Organizados, né? Ter métodos, metodologia, né? Ter ideologias, ter projetos, ter planejamentos, né? Então eles têm essa fase que é chamada, o segundo ponto, a fase de disciplina. Irmãos, como nós dissemos, os homens mudam, porque passam rapidamente, e o que acontece é que
nem sempre uma geração endossa o que as gerações passadas fizeram. Por quê? Porque mudam os sentimentos e o homem já não é mais o mesmo, né? É por isso que a gente ouve constantemente, né, os nossos filhos e netos, né, às vezes dizer assim: "Ih, pai ou vovô, isso é de seu tempo, isso aí já passou, isso aí, né?" Porque as coisas mudam, os sentimentos mudam, né? A sociedade muda e nem sempre uma geração endossa a outra geração, né? Quantas coisas que para nós eram coisas, eram valores, né? Eram valores que a gente não deixava para trás, hoje são valores que ficaram para trás, né? São desprezados, mudaram-se muitos valores, né? Não é verdade? Quantos valores já são mudados, né? Mas é assim, então também com o povo de Israel foi assim, né? Mudam os sentimentos e o homem já não é mais o mesmo. Assim aconteceu lá no Egito com os israelitas, né? E dois fatores principais contribuíram para essa mudança, né? A mudança que se deu nesse ambiente, né? Que de favorável, né? Um ambiente que era favorável lá quando Jacó chegou, quando José ainda era o governador do Egito, um ambiente que de favorável se tornou um ambiente hostil, não é verdade? Irmãos, nós só um tempinho aqui que eu vou ver se eu consigo diminuir um pouquinho esse barulho que está fazendo aqui fora. Vou fechar a janela, só um minutinho, tá? Desculpa, né? Vamos lá, continuar. Então, dois fatores contribuíram para essa mudança radical, né? De um ambiente assim favorável, como era lá nos dias de Jacó e José, para um ambiente agora hostil, que foi o que se tornou agora esse que é mencionado no livro de Êxodo. Primeiro, que o povo aumentou muito, né? O povo aumentando encheu a terra. E isso incomodou os egípcios e levantou neles uma suspeita, se bem que também inveja, né? E a reação, então, foi a que nós vimos, né? Faraó, então, agiu, né? Agiu de maneira hostil para com o povo de Israel, porque agora esse povo era mais numeroso que o povo do Egito, né? Então, se estourasse ali uma guerra, certamente que os egípcios iriam perder, porque o número dos hebreus era muito maior, né? E uma outra coisa também que contribuiu para o ambiente se tornar hostil, né? Mudar, né? O ambiente assim favorável se mudar para um ambiente hostil. O segundo ponto é que o vulto e a obra de José já eram coisas de um passado muito longo, né? Já fazia 400 anos, né? Já tinham se passado 400 anos. Imagina, irmão, vamos pensar assim, olha, aqueles dias para o povo de Israel estava, por exemplo, como para nós, né? Para nós hoje, com o descobrimento do Brasil, né? Por exemplo. Então, esses 400 anos passados, estava para aqueles dias como o descobrimento do Brasil está para nós hoje. Irmãos, o que é que a gente lembra ainda de Cabral, né? Pedro Alves Cabral, né? O que a gente lembra, né, de Dom Pedro I? Você percebe? Passou muito tempo. Passou muito tempo. Para nós, tudo aqui já é passado, um passado longínquo, que a gente nem lembra mais. Tem gente que nem lembra mais a data do descobrimento do Brasil. Né? Se esquece, né? Não tem mais. Que relação nós temos com os nossos descendentes lá dos dias de Cabral, dos dias de Dom Pedro? Né? Então, isso que estava acontecendo, percebe? Então não culpem o povo de Israel, né, por terem se esquecido de José, dos patriarcas, né? E nem
Principalmente não culpem também o faraó de ter se esquecido de José, né? Havia passado 400 anos. Que ligação tinha esse faraó agora com aquele faraó lá, com aquele José lá de 400 anos atrás? Ok? Então é isso. Gera um vulto de um passado muito longínquo. O povo já havia se esquecido, né? A gente se esquece, não é verdade? Então diz o texto que se levantou um rei que não conhecia José. Reunidos esses dois elementos, então, a partir daí, se originou essa reação hostil contra os hebreus, que foram obrigados a lutar por sua vida e sua segurança. Eles agora passaram a dura condição de escravos. Já que eles não eram egípcios de raça, eles eram hebreus, então agora eles eram escravos. Isso aí era natural na época, irmãos. Uma tribo, né, ou uma nação, os estrangeiros, eles normalmente ficavam ali para servir, eles ficavam como escravos, né? Eles que faziam o serviço braçal, né? Não é exatamente assim, mas tem alguma coisa meio parecida, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Quem chega lá, o brasileiro, quando chega nos Estados Unidos, ele vai ser, né? Vai ser aquele trabalho no posto de gasolina, um frentista. A mulher vai ser uma babá, coisa assim desse tipo, né? Para poder ganhar dinheiro e fazer a vida, né? Então era assim lá, eles se tornaram escravos, ok? Mas, meus irmãos, Deus não ignorava essa reação. Deus usava essa reação do faraó, dos egípcios, para disciplinar o povo de Deus, os hebreus. E aqui, quando nós falamos de disciplinar, nós não estamos falando aqui em castigar, não. Disciplinar no sentido de aprendizado, no sentido de educação, entendeu? De educação, era a disciplina, né? Era o aprendizado, era um crescimento aí de conhecimentos, assim por diante, certo? Os homens... porque é o seguinte, Deus usou assim, porque os homens duros e fortes, eles se fazem no trabalho e na luta, né? Por exemplo, um jogador de futebol, no tempo em que ele está atuando, ele se torna forte por causa da disciplina do exercício físico, né? Então tem uma disciplina muito grande, né? Então esses exercícios, essas coisas todas, isso que se cobra deles, faz com que ele se torne um grande jogador. Assim, é mais ou menos isso. Deus estava disciplinando esse povo para que se tornasse um grande povo, um povo forte, né? Um povo hábil, um povo ágil, né? E cabe aqui duas observações muito importantes. A primeira é o seguinte: o que o homem procura fazer para impedir os planos de Deus, Deus os usa para realizá-los. Então, assim, o faraó estava querendo impedir os planos de Deus, que era fazer o povo crescer, o povo se multiplicar, o povo se tornar forte, o povo se tornar disciplinado. Era para isso que Deus estava permitindo todo esse tempo lá no Egito. E o faraó queria impedir isso, né? Ele queria acabar, destruir, ele queria diminuir. Ele queria diminuir essa força, diminuir a quantidade de gente, ele queria diminuir. Mas Deus usa exatamente esta hostilidade do faraó para com isso disciplinar, para com isso educar, para com isso fazer os hebreus ficar mais fortes, né? Percebe? Então, o faraó diz: vamos usar de astúcia com esse povo para que ele não se multiplique. No entanto, Deus usou isso para que eles se multiplicassem mais ainda. Né? O versículo 12 diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam, né, por causa dos filhos de Israel.
Ou seja, quanto mais Faraó os afligia, mais Deus os multiplicava, mais Deus os fortalecia. Percebe? A segunda coisa é assim, que nem sempre o sofrimento destrói o homem. Né? Muitas vezes o sofrimento ela é uma disciplina, é o que torna a pessoa forte. Né? Há casos em que esse sofrimento faz com que o homem se torne mais vivo, mais forte, mais experiente, mais habilidoso. Percebe? E é preciso lembrar a fragilidade do homem, que o homem por si só, ele é fraco, né? Por si só ele é frágil, né? E o sofrimento o esmaga, né? O esmaga. Não era isso que acontecia com o povo de Israel, era o contrário. Né? Por exemplo, a gente sabe que as pirâmides e outras obras grandiosas do Egito custaram o sacrifício de milhares de vidas de escravos que morreram não só por excesso de trabalho, mas também por insuficiência de alimentação. Mas com os hebreus se deu o contrário. Quanto mais os egípcios os afligiam, mais eles se fortaleciam, mais eles se multiplicavam. E em que consiste essa diferença? Exatamente porque aquele sofrimento não vinha ao acaso. Aquele sofrimento não vinha ao acaso. Era um sofrimento permitido por Deus. Era um sofrimento dirigido por Deus. Era um sofrimento dirigido pela sabedoria de Deus. Na harpa cristã tem um hino que ele fala assim, os mais lindos hinos e poesias se fizeram em tribulação. Não sei se os irmãos conhecem esse hino, que ele fala assim, ele começa assim, bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão, tal. Aí fala, os mais belos hinos e poesias se fizeram em tribulação. Né? Então, ou seja, Deus usa muitas vezes, Deus permite muitas vezes a tribulação para fortalecer, né? Fortalecer. E então, era para que se percebesse isto. Deus usou, para se perceber isso, Deus usou para Moisés uma figura bem admirável, a figura da sarça ardente. Os gravetos da sarça eram frágeis e se queimavam, mas não se consumiam. Percebe? Deus fez Moisés entender isso. Né? Então, a sarça aí, ela tinha os gravetos que eram frágeis, mas eles se queimavam e não se consumiam. Então o povo de Israel era assim, eles eram frágeis, mas eles não se consumiam, porque Deus, né, Deus mesmo, se revelava a eles como se revelou naquela sarça. Ok? É como se Deus mesmo fosse a sarça e eles fossem os gravetos, que se queimavam, mas não se consumiam. Isso é uma figura magistral para dizer a Moisés que a carga pesada não iam esmagar os hebreus, pelo contrário, era disciplina para fortalecê-los. E a disciplina, então, meu irmão, foi mais longa, né? Foi muito mais longa. E passou por um período muito mais difícil, porque passou da injustiça de uma sobrecarga de trabalho para crimes. Faraó deu ordem às parteiras para eliminar os recém-nascidos do sexo masculino. Faraó era mau e também hábil. Disfarçou o seu crime com um arranjo particular. As parteiras iam lá para matá-los e aí dizer, olha, né, morreu, né, ele não deu certo, né? A morte dos meninos seria atribuída a acidentes comuns naquelas circunstâncias de nascimento. Só que a ordem do faraó esbarrou numa dificuldade muito grande. Esbarrou num fator aparentemente frágil. Esbarrou no sentimento religioso daquelas parteiras.
As parteiras não cumpriram a ordem porque temeram a Deus. Meus irmãos, é de atitudes como essa que nós aprendemos que religião é alguma coisa muito mais do que simples fantasia, como alguns querem dizer. Ela é uma doutrina, ela é muito mais do que simples fantasia, muito mais do que uma simples doutrina, muito mais do que uma simples teoria. A religião é a força viva. As parteiras temeram a Deus. Por isso que não cumpriram a ordem do faraó. É verdade que elas acabaram mentindo a faraó, né? Para justificar a desobediência, elas mentiram. A Bíblia diz que, mas a Bíblia é assim. Ela apresenta os seus heróis, mostrando também as suas fragilidades, mostrando também as suas fraquezas, mostra os seus heróis sem nenhum disfarce. A Bíblia não esconde nada. Mas o certo é que elas preferiram temer a Deus do que obedecer Faraó. Preferiram temer a Deus e obedecer a lei de Deus que diz não matarás, do que obedecer a Faraó. Né? A mesma disposição dos discípulos, né? Pedro e João, que disseram assim às autoridades judaicas lá nos dias do Novo Testamento, né? Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Foi a atitude daquelas parteiras. Aí a reação foi outra, foi muito grande, né? Porque aí o faraó mudou o seu plano. E aqui entra a nossa terceira fase, e a última, né? Para isso, como dissemos, vamos ler o capítulo 2 do Êxodo. Tudo que nós explicamos até agora está no capítulo 1. Agora vamos ao capítulo 2, que é a terceira fase, o que nós vamos chamar de fase da reação. Né? A reação do faraó, depois de perceber que as parteiras não cumpriram a sua ordem. Ok? Quero dar um abraço também ao Jaime, né? Que também está aqui com a gente nessa live. Obrigado, Jaime, por estar conosco. Um abraço, hein? O Jaime trabalha com a gente lá na empresa, né? Também a Marina, né, tá aqui com a gente também, mandou também um abraço aqui. Ela fazia tempo que estava lá, só que não tinha percebido que era. Um abraço, Marina, né? Marina e também o Joca. Um abraço, meus irmãos. Deus abençoe vocês. São lá de Diadema. Ok, irmãos. Então vamos ler o capítulo 2 de Gênesis, que vai contar essa parte do nascimento de Moisés, né? Dentro de uma reação do faraó. Então vamos lá. Êxodo capítulo 2. Abriram aí? Leiamos. Foi-se um homem. Deixa eu só ver a hora aqui. Estamos quase no nosso horário já, hein? Poxa, vamos passar do horário um pouquinho. Vai só um pouquinho a coisa, tá bom? Estamos no último ponto. Então lá. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Esse é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos
e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas. Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Irmãos, então veja, pela leitura do capítulo 2 de Êxodo, nós podemos dizer, olha, a disciplina deu certo. A disciplina deu os resultados esperados. Não só fortaleceu o povo que se multiplicou assustadoramente, mas como também despertou neles o desejo de sair daquela terra, e mais do que isso, eles sentiram agora a necessidade de procurar a Deus. Irmãos, eles já haviam se esquecido de Deus, né? Deus era uma coisa dos seus antepassados. Agora, eles decidiram voltar a buscar a Deus, né? Está lá no versículo 23, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Irmãos, podemos dizer que a reação dos hebreus se manifestou de várias maneiras e em várias pessoas. A do povo em geral, já vimos qual foi: clamaram a Deus. Esse clamor a Deus, nas horas aflitas, vai fixar-se no povo hebreu e se manifestará de maneira impressionante durante toda a sua história. É uma das atitudes mais comuns do homem: procurar a Deus na aflição e desprezar na prosperidade. O Salmo 78, versículo 34 até 37, diz assim: quando os fazia morrer, então o buscavam arrependidos, procuravam a Deus. Lembrava-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Então o povo era assim, né? Mas buscaram a Deus, né? Agora, a maior reação aí foi a reação de fé. Nesse texto, o que nós queremos destacar é a fé dos pais de Moisés. Os pais de Moisés, eles, embora o que estava acontecendo, eles não descreram do seu Deus. Eles continuavam crendo em Deus. E observa-se que eles agiram com muita fé. Hebreus 11, 23 fala isso. Pela fé, Moisés, apenas nascido,
foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Está vendo? É a Bíblia que fala, Hebreus 11, 23, pela fé. Pela fé. Então, enquanto puderam, esconderam o menino. E veja também a diligência, né? Eles criam em Deus, mas iam também fazendo a sua parte, né? Para isso, adotaram esse plano, né? E, mais uma vez, aparece a sabedoria providenciada em Deus, combinando e dirigindo as atitudes dos homens para consumar o seu povo. Era dos planos de Deus que Moisés fosse o libertador de Israel. Então agora Deus mesmo vai fazendo com que as coisas começam a acontecer, vai combinando, né? Vai combinando e dirigindo as atitudes dos homens para que seu plano se cumpra. Então, veja quanta coisa que aconteceu combinando com o plano de Deus, né? Os pais resolveram colocar ele no cestinho, a filha do faraó resolveu adotá-lo, a irmã leva a ideia para a princesa de que a mãe do menino criasse ele, e assim por diante, né? Outra reação notável é a do próprio Moisés, já depois de grande. Nós poderíamos até chamar isso de reação de solidariedade da parte de Moisés, porque ele foi criado no palácio onde tudo contribuiria para amolecer-lhe a fibra moral. Aos 40 anos, reconheceu os laços que o ligavam ao seu povo humilhado no cativeiro e se colocou ao lado deles. A sua atitude, irmãos, foi tão heróica que o próprio livro de Hebreus fala também dele como homem de fé. Diz lá em Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando homem já feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Interessante, né? Então, por esse espírito de solidariedade, comprometeu a sua própria segurança quando matou o egípcio e foi obrigado a fugir para o deserto. E aí, irmãos, nessa lição, nós observamos a rápida mudança dos homens e a mudança das circunstâncias. Nossa visão superficial das coisas só percebe o exterior, né? O que é aparente. Mas atrás dessa movimentação dos homens bons e maus que entram e desaparecem no cenário da vida, opera o que nós não vemos. A mão providente de Deus. A mão da providência constante, sábia e imutável. O plano de Deus que vai lentamente progredindo sem atraso, vai se realizando de modo perfeito, vai caminhando para a sua consumação final, né? E é isso que nós vamos ver, é isso que nós vemos aí, né? Deus usa Moisés para libertar o seu povo. É a consumação do seu plano, né? Deus dirigindo tudo para que tudo ocorra conforme ele planejou. Amém? Irmãos, isso nos leva então a pensar, e já terminei, né? E aí eu vou agora falar sobre o versículo para decorar. Isso nos leva a pensar em Romanos 8, 28, né? E aí eu quero então pedir que os irmãos decorem esse versículo. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repetindo, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os irmãos têm a semana todinha para decorar esse versículo, tá bom? Decorar e guardar no coração e aplicar. E passando isso para outras pessoas. E aconselhando outras pessoas com esse versículo, tendo ele na mente. Ok? Só para terminar, como era mesmo o versículo da semana passada?
Quem será que conseguiu decorar, hein? Quem será? Hã? Aqui não vou conseguir ver com vocês, mas se quiserem colocando um okzinho aí, pode colocar, né? Quem conseguiu decorar. O versículo da semana passada era Gênesis 50, 19. Não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? Era esse o versículo da semana passada. Então, quem não decorou, decore os dois agora, tá bom? Então, a semana passada era, não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? Hoje é, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Veja como os propósitos de Deus se cumprem, né? Essa é chamada a doutrina da providência. Estamos estudando isso dentro da história da redenção. Vamos orar. Ó Deus amado, nós damos graças por esse estudo, graças pelos irmãos que estiveram conosco. Ó Senhor, fale aos nossos corações de maneira poderosa, através do Teu Espírito, para que todo esse aprendizado venha nos edificar espiritualmente. Oramos, ó Pai, pedindo as bênçãos sobre nosso povo, bênçãos sobre nossos irmãos, bênçãos sobre nossas famílias. Há muitos irmãos carecendo, ó Pai, de cura, de emprego, de outras providências Tua. Esteja agindo, ó Pai, em favor do Teu povo. Nós oramos, rogando essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos. Próxima sexta-feira, a nossa live... desculpa. A nossa live, que é o culto familiar, ok? Espero que todos estejam conosco e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Um abraço, um beijo a todos, que Deus possa estar agindo na vida de vocês de maneira poderosa. Obrigado por estarem conosco, ok? Muito obrigado.